CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Vem cá, tô sabendo que dá para dar uma acelerada na velocidade da internet do nosso celular, é verdade? É verdade, Patrícia. Na verdade, assim, hoje o brasileiro, um dos maiores canais de acesso à internet é o celular, né? E muitas vezes a gente fica meio aborrecido lá porque a internet não funciona direito, está muito lento, né? Para isso. E aí tem algumas causas desse problema que algumas a gente pode até interagir, até fazer alguma coisa a respeito para melhorar a velocidade, outras a gente realmente depende da operadora. Então vamos conversar aqui sobre algumas dicas de como é que a gente pode, pelo menos, avaliar, né, e melhorar um pouco essa velocidade lá da navegação na internet. Claramente, um dos itens que impactam bastante nessa questão do acesso à internet via celular são os aplicativos abertos. Deixar muitos aplicativos abertos, não instalados, mas abertos, né, no celular, isso pode acarretar, na verdade, primeiro, né, esses aplicativos abertos eles ficam em execução, então eles ocupam tempo de CPU, ou seja, o processador do celular, e espaço de memória, o que pode tornar o celular todo lento, e na verdade a gente até acha que a velocidade é a velocidade da internet que está lenta, mas na verdade é o celular que está lento, porque está executando muita coisa ao mesmo tempo. Então, ou seja, uma questão legal, interessante é observar os aplicativos que estão abertos no celular e fechar o que você não está usando naquele momento especificamente. Não precisa desinstalar, é só fechar. Se você não tem, ou tem dúvidas ou não sabe exatamente como fechar todos os aplicativos, uma alternativa interessante é você reiniciar, né, o celular, ou seja, você desligar e ligar novamente. Os aplicativos que estavam em execução vão ser fechados e você vai abrir apenas aquele que você precisa naquele momento. Então, ou seja, como se estivesse limpando a memória do celular. Então, essa é uma alternativa interessante. Uma outra questão que também demanda e um uso, né, grande de memória, principalmente, e também de internet, é aquelas abas abertas. A gente vai navegando na internet, lá no navegador, no Chrome, no Firefox, né? E cada novo site que a gente acessa, normalmente o navegador abre uma aba nova. Então eu fico lá com 10, se você observar lá, muitas vezes depois de algum tempo você tem 10, 15, 20 abas abertas com vários sites sendo acessados. Tô rindo aqui, Gilberto, porque é meu caso, tá? Eu tenho as 30 abas abertas. Então, esses sites que estão abertos, eles podem ficar fazendo aquela atualização automática, ou seja, consumindo memória e consumindo o seu canal de internet lá no acesso à internet. Então, ou seja, isso também também pode, né, consumir a sua internet e tornar a sua internet lenta, porque tem muita gente conversando, ou seja, muitos aplicativos ou abas mandando, recebendo informações via internet. Então, são duas ações que a gente pode fazer de forma bem prática, né, para tentar melhorar essa velocidade da navegação na internet. Mas deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre essa questão das abas. Eu uso o Explorer do celular, né, o Internet Explorer no celular, e realmente eu tenho várias abas abertas, porque eu sei que são abas que eu vou consultar uma vez por dia, uma vez por semana, então eu já sei que está lá. Mas quando eu abro, ela não está atualizada. Eu tenho que mandar atualizar a página. Então, como eu falei, alguns sites, eles, quando você é uma página estática, quando você abre, ele não mostra nada na situação. Mas tem algumas abas que são de atualização automática, principalmente abas de notícia, que fica a própria aba automaticamente, ela atualiza, né, ou se atualiza. Então, ela está gastando o tráfego de internet, né, mesmo que de forma assim, sem te mostrar o resultado, ela está navegando na internet para isso. Então, essa é uma outra questão que deve ser observada lá. Tá, essas que não atualizam eu posso deixar aberta, porque aí eu não fecho tudo, aí, Gilberto. Ela não afeta diretamente o tráfego da internet, mas elas são espaços de memória que elas estão ocupando. Então, se você tem um celular que não tem tanta memória assim, pode ser que você ter 30 abas abertas, ou pelo menos sinalizadas lá no seu navegador, são 30 espaços de memória que o navegador vai ter que armazenar o conteúdo, mesmo que estático, dessa página. Então, ou seja, pode, de alguma maneira, impactar na performance do celular, que, na verdade, no fim das contas, pode impactar na sua navegação na internet também. Peraí, deixa eu apagar algumas das minhas abas aqui. Eu tenho bastante, tá? Eu faço meia culpa. Eu tenho muitas abas abertas. E eu consulto...
Eu de vez em quando dou uma olhada nos meus navegadores aqui e facilmente encontro lá 20 abas abertas. Você vai navegando, não vai olhando, né? Aí de vez em quando dou uma limpada lá, né? Tem uma opção lá que eu consigo fechar todas as abas de uma única vez. Então, e aí eu prefiro abrir, né? À medida que eu vou navegando, eu vou abrindo as abas ou sites, né, dentro do navegador. Então, E outra, pode é uma salvar outra... também, né? Você tem lá acesso rápido, você também tem página de Tem também. favoritos, né? Isso. É uma Pode colocar no alternativa. Se você favorito. salva lá, você tem onde achar, mas ela não fica aberta o tempo inteiro. Exatamente. Se você salvar no favoritos, não tem problema. Fica só o link lá armazenado lá na memória, que ocupa muito, muito pouco espaço, né, da memória. Então, é uma outra alternativa também interessante, né, para você melhorar a navegação da internet. Então, são dicas que a gente pode ter algum tipo de interferência, né? Ou seja, tanto lá nos aplicativos que estão abertos, quanto nas abas que estão abertas no navegador. Tem questões que a gente não tem exatamente uma ingerência direta, né? Por exemplo, se a conexão é ruim, né? Se você está num local que está longe da torre de celular, tanto de 3G quanto de 4G, o sinal está fraco. Então, ou seja, a taxa de transmissão pode ser prejudicada por causa disso. Então, o sinal está fraco, não tem muito o que fazer nessa questão, né? Então, esse é um problema. E outra questão é o local que você está também em relação à quantidade de pessoas conectadas na mesma torre, né? Ou seja, a gente sabe que o telefonia celular, o telefone se conecta a torres, né, que são espalhadas pela cidade. Cada torre tem uma capacidade máxima de tráfego de internet, né, conectado à internet, que essa capacidade máxima ela é compartilhada com as pessoas que estão conectadas na torre. Então, se eu tenho poucas pessoas conectadas na torre, essa capacidade de tráfego da internet da torre é compartilhada com poucas pessoas. Se eu estou num local que tem muitas pessoas, né, essa capacidade de internet da torre vai ser compartilhada por muitas pessoas, sobrando um tráfego menor, né, uma capacidade de tráfego menor para cada um que está conectado ali. Então, essa é uma outra questão, né, que não tem muito o que fazer, né? Na verdade, vai depender do local onde você está para isso. Pergunta: dados de segundo plano, de alguma forma, também contribuem para isso? Por que eu te pergunto isso? Porque o WhatsApp, por exemplo, vira e mexe, eu estou com o WhatsApp aberto. Eu estou falando de mim, mas eu sei que outras pessoas também já citaram isso. E aí ele aparece no WhatsApp Web que a conexão caiu, alguma coisa assim. Aí você vai ter que ir lá no celular, abre o celular, clica de novo no WhatsApp, ele reconhece outra vez. E aí você continua navegando. Isso não é exatamente um problema do dados em segundo plano. Tem opção, no Android tem a opção que você consegue desabilitar, né, o tráfego de dados em segundo plano. Quer dizer, então, quando você fecha, quando você, na verdade, abre um outro aplicativo, e o aplicativo que você estava utilizando vai para o segundo plano, o sistema operacional bloqueia o acesso à internet desse aplicativo que está em segundo plano, né, para ter acesso à internet. Entendi. Algumas pessoas fazem ativam isso, só que algumas situações isso não funciona muito bem, porque, por exemplo, o WhatsApp, é interessante que você receba as mensagens à medida que vão chegando. Se você ativa essa função de dados de segundo plano, bloquear, né, o tráfego de dados de segundo plano, o WhatsApp, quando você sai do WhatsApp, ele simplesmente para de receber aquelas mensagens, e então você não vai ser atualizado, né, as suas mensagens para isso. Então, essa é uma questão que, assim, muitas vezes as pessoas reclamam disso. Então, tem essa questão. Agora, o problema do WhatsApp Web não é exatamente dados de segundo plano, por exemplo. Eu não tenho essa opção de dados de segundo plano habilitados, de bloqueio, né, do dado de segundo plano habilitado, e de vez em quando meu WhatsApp Web também para de funcionar. Isso me parece mais um problema do projeto, da questão da arquitetura do WhatsApp Web, que é muito ruim, né? É realmente uma interface muito ruim em relação ao uso do WhatsApp, né? Ou seja, porque ele vai ter que, na verdade, a comunicação vai até o celular para depois ir para a internet. Então, muitas vezes dá alguma falha e o WhatsApp Web perde a conexão com o celular. Isso já não é exatamente ligado ao bloqueio de dados em segundo plano, mas sim uma questão realmente de falha do aplicativo em si. Web. Agora, nessa questão dos dados de segundo plano, ele também pode interferir nessa questão da velocidade da internet, né? De vez em quando a gente recebe mensagem no celular dizendo alguns aplicativos foram desativados por falta de uso.
Isso é do sistema operacional. O sistema operacional, quando ele nota que tem alguns aplicativos que não estão fazendo nada, não estão processando nada, não estão acessando a internet nem nada, ele te avisa, ou ele mesmo, se você habilita isso, ele vai lá e desativa esse aplicativo. Sim, né? mas aí isso ajuda na velocidade da internet. Ajuda, exatamente. Agora, se o aplicativo estiver transmitindo e recebendo coisa da internet, o sistema operacional vai entender que o aplicativo está ativo, está fazendo alguma coisa, então não vai desativar o aplicativo. Entendi. Alguma outra dica para a gente acelerar a internet? Basicamente é essa questão, ou seja, de você ter um uso, né, de aplicativos consciente, porque muitas vezes isso pode estar impactando diretamente na sua performance da internet. É bom fazer uma limpezinha. Às vezes você baixou o aplicativo de um joguinho ou de alguma coisa que você não usa há séculos, né? De repente, se eu não usei até agora, não vou usar de novo, vou desinstalar isso aqui, vou diminuir memória, né? E vou conseguir dar uma acelerada também no meu telefone, assim, né? Aplicativos que você não usa, né? É interessante que você, ou não usa por muito tempo, né? É interessante que você desative, porque assim, a gente sabe que esses aplicativos que estão instalados, eles recebem atualizações constantes, né, do fabricante. E uma dessas atualizações pode trazer uma vulnerabilidade para dentro do seu smartphone que você nem sabia. Então, ou seja, a recomendação é manter as coisas simples. Então, se você não usa, ou se você tem muito tempo que não usa aquele aplicativo, desinstala o aplicativo do seu celular. Você vai liberar memória, você vai liberar processamento e você vai evitar que uma vulnerabilidade nova apareça no seu celular. Aí, daqui a 3 ou 4 meses, você precisa usar aquele aplicativo novamente. Então, você vai lá, instala novamente o aplicativo, usa, né? Se é um aplicativo que realmente é útil para você naquele outro momento, você usa. Mas a recomendação é assim, não você ter no seu smartphone aqueles aplicativos que você usa no dia a dia, né? Que não são muitos. Se você fizer analisar, né, na sua semana quais aplicativos você usou, eu garanto que vai ser uns 10% do que você tem instalado no seu smartphone. Não é mais do que isso, né? A grande maioria dos aplicativos que estão instalados no smartphone a gente não usa esporadicamente, a um intervalo de meses. Então, talvez não seja interessante manter no seu smartphone. Olha, o Pedro está aqui com a gente dizendo que tem uma ferramenta no iOS que faz o offload do app que você não usa há muito tempo. Isso deixa salvo suas configurações, mas faz o offload para não ficar pesando, para não gastar internet, entre outros, né? Isso. O Android também tem, as versões novas do Android, a partir da versão 9, tem isso também. Ele chama, vai na configurações, né, avaliação do dispositivo, ele faz uma checagem geral, né, uso de memória, uso de processador. Ele te diz que esses aplicativos aqui não estão em uso por muito tempo, então você consegue tirar do ar esses aplicativos que não estão, apesar de estavam carregados na memória, não estavam ativos, ou não estavam sendo utilizados por muito tempo. Ele vai lá e remove isso, liberando memória e processador, o que é legal. Né, o Giovanni Abranches está aqui dizendo que ele tem um Motorola One, Android 11, e ele diz que reinicia todo dia o aparelho dele. Isso é bom, Gilberto? Sim, é uma prática interessante. Não precisa ser talvez todo dia, mas pelo menos uma vez por semana é legal você dar um reset, né? Reiniciado o aparelho para você limpar aquelas questões que ficaram para trás, talvez alguma coisa de cookie também que estavam abertos na memória também. O Jairson está aqui. Eu consigo salvar as informações do aplicativo do celular no cartão de memória, porque aí economiza a memória do telefone, mas a internet vai continuar sendo usada, né, Gilberto? Mas dá para fazer, não dá? Alguns aplicativos você consegue mover o aplicativo e os dados dele para o cartão de memória. Alguns, não são todos. Então, para saber isso, você tem que ir lá na parte de configurações do aplicativo e ver se, clicando no aplicativo especificamente, ver se aparece um botão mover para o cartão SD. Se aparecer esse botão, então o aplicativo, e aí depende de como o fabricante desenvolveu aquele aplicativo, né? Você vai conseguir mover o aplicativo e os seus dados para o cartão de memória. Agora, tem aplicativos que você não consegue. Por exemplo, o WhatsApp. Eu acredito que seja o aplicativo mais utilizado, exatamente, né? No Brasil hoje, de longe, é o WhatsApp. O WhatsApp você não consegue mover o WhatsApp para o cartão de memória. Ele usa a memória interna. Inclusive, a mídia que ele grava na memória interna também. Então, ocupando espaço da memória interna, então você tem que, algumas vezes, mover as fotos, né, daquela pasta lá do WhatsApp Images para uma pasta que está no cartão de memória, né, e tirando de lá. Então, ou seja,
uma questão, infelizmente, não tem essa possibilidade para todos os aplicativos. Uhum. Vamos para o Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Começando por onde? Pelo Twitter? Pelo Twitter, Patrícia. O Twitter andou sob pressão durante alguns meses aí, falando que ele não tinha, né, não estava fazendo um combate preciso à desinformação, né, como outras ferramentas têm, e a gente tem que realmente reconhecer que o WhatsApp tem feito um trabalho, né, naquela parte de limitação de mensagens que ele encaminha, né, ou seja, não é para mais de 5 pessoas, se é uma mensagem que foi encaminhada frequentemente só para uma pessoa. Então, o WhatsApp tem feito esse trabalho. O Twitter não estava fazendo isso, e agora, essa semana, na verdade, exatamente na segunda-feira, dia 17, ele anunciou que vai liberar para os usuários do Brasil uma ferramenta de denunciar fake news. Então, você agora, uma vez atualizado o seu aplicativo do Twitter no smartphone, vai ter uma opção, quando você vê um tweet, uma mensagem lá na sua linha de tempo, é uma opção que você pode denunciar que aquilo é uma mensagem falsa, uma mensagem de desinformação. E aí o Twitter vai avaliar, né, essa situação. Se muitas pessoas marcarem aquela mensagem como uma mensagem falsa ou de desinformação, o Twitter vai avaliar, né, vai chamar a atenção do Twitter, vai avaliar para que ele remova, né, aquele post que realmente tem algum tipo de desinformação. Essa é uma notícia muito interessante, né? A gente está no ano eleitoral, a gente sabe que as coisas não são como a gente gostaria que fossem, né, nesse caso, e aí tem muita desinformação rodando por aí. Então é um movimento importante e interessante do Twitter nessa situação, né? Uhum. Uma outra notícia que me chamou a atenção essa semana, né, foi que o iOS 14, veja, é um iOS super recente, né, o iOS, a versão 14 do iOS para telefones da Apple, é muito recente. Não vai receber mais, segundo a Apple, atualizações de segurança. Então, a última versão que tem a 14.8, que foi a última versão lançada do iOS 14, a partir dessa versão não está mais disponível atualizações de segurança, o que é um problema, porque sem atualização você não tem correções de erros de segurança, bugs e coisa parecida. Então, quem tem o iOS 14 ainda no seu celular, é interessante começar a pensar em atualização para o iOS 15, né? Ou 15.2, que é a última versão do iOS que tem disponível lá. Então, essa é uma questão a ser pensada aí para os usuários da Apple, né, nesse caso. E uma última notícia que pode gerar um impacto bastante grande é que no ano de 2020, né, a gente teve o início de um processo da Comissão, né, de Negócios dos Estados Unidos contra o Facebook em relação a que ele estaria monopolizando o mercado, né, e atrapalhando a concorrência. Esse processo foi suspenso, né, durante um tempo, e agora esse processo retomou. O juiz, né, recebeu novas provas, segundo, né, a Comissão Federal de Negócios dos Estados Unidos, provas robustas, que o Facebook estaria realmente, agora a Meta, né, estaria atrapalhando, né, a evolução do mercado, com o monopólio, né, das mídias. Gilberto, fica comigo, e aí você fala Beleza. os desdobramentos dessa denúncia depois do repórter CBN, tá bom? Fica comigo e a gente já volta. Combinado. Muito bem, de volta com o CBN Vitória, Gilberto Sudré contando pra gente que o processo lá de 2020, que foi aberto contra o Facebook, pode obrigar ao grupo, ao Zuckerberg, tomar medidas drásticas, né, Gilberto? Essas medidas você ficou de falar pra gente agora, na volta do repórter CBN. Então, Patrícia, quando esse processo foi retomado agora, parece que tem provas robustas, segundo a Comissão de Negócios Federal dos Estados Unidos, ela pode, né, esse processo, caso venha a ser concluído e o Facebook ou o Meta agora seja condenado, pode ser obrigado a vender o Instagram e o WhatsApp, né? Ou seja, hoje é um conglomerado, né, imenso, né, de aplicativos e pessoas que acessam essa questão. Só a gente observar que os aplicativos mais utilizados no mundo, né, no ano de 2021 agora, né, os primeiros colocados, né, ou seja, o primeiro e segundo colocado foi o WhatsApp e Instagram, né? Então, ou seja, é uma parcela importante, né, do ecossistema da internet que está na mão de um único conglomerado. Isso pode, então, chegar a esse processo, caso realmente o Meta seja condenado,
a obrigar o Facebook a vender, né, o WhatsApp e Instagram. Os dois, tem que vender os dois. E vender os dois, exatamente. Ou seja, dividir, na verdade a ideia é dividir a empresa, né? Ou seja, o Instagram vai ser vendido para um grupo de empresários ou de empresas e o WhatsApp é outro grupo de empresários, né? Ou ele pode escolher de ficar com um deles e vender os outros dois, o Facebook, o Instagram, por exemplo, mas a ideia do processo antitrust é dividir separar a empresa, os três, né? Os três, exatamente. Então, isso pode ter um desdobramento sério. Lá nos Estados Unidos a coisa é séria. Já aconteceu com as empresas grandes a obrigação de ser desmembrada, empresas que tinham um monopólio, por exemplo, na parte de telecomunicações, a empresa foi obrigada a vender ou dividir a empresa em várias empresas menores e vender para outros parceiros. Então, ou seja, a gente tem que acompanhar com detalhes isso, porque pode ter um impacto gigantesco na internet, né, em relação a isso. Especula-se compradores? Não, por enquanto não. Assim, até porque os valores vão ser, né, Absurdos. Astronômicos, né? Uhum. Ou seja, imagina hoje o valor de um WhatsApp, por exemplo, né? É um valor assim, eu não tenho Não tem nem nada como para mensurar, calcular, né? Exatamente, né? O Instagram também é uma rede social que tem crescido muito, a gente até comentou isso na semana passada. O Facebook tem caído a audiência do Facebook de forma agressiva e a audiência tem migrado muito para ferramentas como o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, ou seja, essas ferramentas estão em alta nesse momento, né, e o Facebook em baixa. Então, essa é uma decisão que vai impactar, se realmente chegar nessa situação, vai impactar bastante a internet. Uhum. Gilberto, última perguntinha aqui da Patrícia, minha xará. Ela disse que ela tem um iPhone 7 e há mais de um ano ela não atualiza o iOS. Ela tem medo do celular dela parar se ela fizer isso. Isso é possível? Assim, cada atualização é natural que você espere que o celular fique um pouco mais sobrecarregado, porque o sistema operacional novo, ele vem com novas funções, vem com novos recursos, então ele é um pouco maior, né, e consome um pouco mais de recursos. Por isso, inclusive, que os fabricantes, eles limitam, tipo assim, esse modelo de smartphone, ele só consegue ser atualizado até essa versão do sistema operacional, porque o fabricante sabe que as versões posteriores a essa vão impactar de forma tão significativa a performance do aparelho que é melhor não atualizar. Então, no caso dela também, se tem versões disponíveis para serem atualizadas, a recomendação é atualize, para corrigir erros em relação a isso, nessa questão. Agora, pode ser que ela chegue no limite que não tenha mais versões novas disponíveis para aquele aparelho, porque, na verdade, é um aparelho que tem um tempo de uso um pouco maior, e aí o fabricante não tem mais disponibilidade de atualização do sistema operacional para isso. Mas se tem, a recomendação é atualizar. Tá certo, então, Gilberto. Quero te agradecer mais uma vez pelo CBN A Tecnologia desta quarta-feira, já contando com sexta-feira também, viu? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Vamos aí agora acompanhar essas notícias da semana e sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. É isso aí. Obrigada, Gilberto. Uma excelente semana para você. Até sexta. Para você também.